Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, que ela esteja no meio de nós. Graças a Deus, graças a Ele, uma nova oportunidade Ele nos concede e nós estamos aqui juntos para pensar um pouco mais na Sua palavra. É cada passo, é cada dia, cada oportunidade, é cada momento que Ele nos dá e nós vamos fazendo a nossa vida andar, caminhar na presença dEle. Neste nosso encontro vamos pensar sobre o assunto da lição da próxima escola bíblica, sábado, dia 1º de abril de 2023. E com este assunto nós vamos abrir uma série na qual estamos ou estaremos refletindo sobre Deus. Essa palavrinha tão pequena e que nos remete a pensamentos dos mais profundos e elevados possível. Pensar sobre Deus é um desafio que qualquer ser humano encontra. E temos aqui diante de nós esta oportunidade. Portanto, nosso texto de ouro, Deuteronômio, no capítulo 6, esse chamamento feito a Israel. Ouça, Israel. O verso 4 do capítulo 6. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, falar e pensar sobre Deus é falar e pensar sobre o único Deus. É possível que você já tenha ouvido e a gente já tenha falado, como força do hábito, a expressão o verdadeiro Deus. Isso serve para levar a nossa mente, desvencilhar da ideia de que outros deuses existam por aí, adorado por pessoas e que não consta nenhuma história a respeito deles, que não tem nada escrito no ponto de vista do que ele é, do que esses deuses, fora do Deus da Bíblia, anunciado por homens a sua existência, nada há que possa nos levar a entender que eles realmente existem. E o texto, o chamamento do Espírito Santo aos israelitas não deixa dúvida. Preste atenção, Israel. Ouça com atenção. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Porque Ele também é o único Deus. E desse Deus de quem a Bíblia fala, é o Deus a quem está vinculada toda a criação, todo o universo. É Ele que dá feição a tudo quanto há, que os nossos olhos podem contemplar. Tudo está vinculado a esse Deus, que é, nas palavras reveladas pelo profeta Moisés, Ele é o único Senhor. É sobre esse Deus a nossa reflexão destes estudos, desta sequência que estamos abrindo hoje. Mas a pergunta: quem é Deus? O ser humano se inquieta com ela, porque ao ser humano que humildemente busque
compreender Deus através da sua palavra, ele vai ter a sua alma aquietada, acalmada. Mas quando se faz este questionamento fora das Escrituras, buscando informações sobre Deus fora das Escrituras, o homem se perde, divaga, fala afirmações desconexas e por vezes equivocadas absolutamente no que tange a quem seja Deus. Então, nossa pergunta é: quem é Deus? Talvez você que esteja aí pensando comigo já tenha uma resposta. Se a gente parasse aqui e deixasse a pergunta, você teria uma resposta. Deus é Deus. Deus é o Senhor de tudo. É o Criador. Deus é o organizador, o mantenedor da vida e etc. Embora todas essas afirmações sejam coerentes com aquilo que Deus é, nenhuma delas esclarece, explica, convence. A busca que o ser humano faz perguntando quem é Deus. Muito bem, mas além dessa pergunta, a gente pode pensar qual é o máximo de conhecimento que o ser humano pode ter sobre Deus. Está aí na introdução do nosso roteiro. Podemos ainda perguntar mais: a quem a palavra Deus identifica? Quando a gente se refere a uma pessoa, a um personagem, se a gente não citar o seu nome, a gente fica confuso e pode não entender exatamente aquilo que a gente está ouvindo, a proposta que nos é apresentada para a gente ouvir. Mas a quem a palavra Deus identifica? É nome de quem? E a gente ainda pergunta mais: Deus é uma pessoa ou a palavra Deus apenas designa uma espécie de ser? Interessante aí, para eu e você pensar. Vamos, a quem chamamos como Deus? Chamamos como Deus pensando estar chamando por uma pessoa. Afinal de contas, a pergunta é essa: a palavra Deus designa um ser, um personagem ou uma espécie de ser? Estas e outras perguntas têm provocado longas discussões entre os estudiosos do assunto e até entre leigos e crentes de boa fé, que não encontram respostas suficientes para um entendimento razoável sobre Deus. De fato, Deus é ao mesmo tempo passível de ser conhecido e impossível de ser compreendido. Isso parece filosófico, mas é uma afirmação coerente a respeito de Deus. Ele é passível de ser conhecido, mas impossível de ser compreendido. Em nossa imaginação só cabem perguntas sobre Deus. Na imaginação humana só cabem perguntas, mas nenhuma resposta exata, segura. Como compreender um ser que é o Criador de nós mesmos e de todo o universo? Como compreender, como a mente humana pode compreender alguém que tenha essa capacidade? Alguém que não tem princípio nem fim, não dá para marcar quando ele se inicia e nem quando se dará o caso, o seu termo, porque ele não é finito.
Um ser que sabe de todas as coisas passadas, presentes e futuras, com poder para fazer de tudo. Como compreender um Deus, um ser que tem diante de si os pensamentos e práticas humanas de todas as pessoas individualmente? Presta atenção. Um ser que tem diante de si os pensamentos e práticas de cada pessoa, daquelas que já viveram, das que ainda vivem hoje ou daquelas que ainda viverão. Como compreender esse Deus, esse ser? Então a pergunta: quem é Deus? O próprio Deus nos auxilia através de uma revelação feita pelo profeta Isaías no capítulo 40. E ele mesmo, esse Deus de quem estamos falando, diz: a quem, pois, me farei semelhante para que eu seja semelhante? Quer dizer, como nós poderemos criar uma imagem exata da pessoa de Deus para que ele seja realmente enquadrado naquela imagem? Como nós podemos imaginar alguma coisa sobre Deus que caiba Deus exatamente dentro da nossa imaginação? Como? E ele nos desafia: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército. Ele está falando do firmamento, da imensidão que nós enxergamos e que chamamos de céu. Ele criou, produziu todo o seu exército. Ele chama de exército tudo que há no firmamento. E uma palavra interessante, uma afirmação interessante: quem a todas chama pelos seus nomes. Tudo que Deus criou, Ele nominou. E Ele chama cada uma das coisas criadas pelo nome de cada uma. E pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Ele criou, está ali na sua conta, na sua contabilidade. Nenhuma falta. Por que, pois, dizes tu, ó Jacó, e tu falas, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Ele está aqui chamando a atenção do povo de Israel, que agia como que desafiando Deus. Diz: não, o que eu faço Deus não está vendo. O que eu estou fazendo aqui às escondidas, Deus não percebe. E Deus chama a atenção de Israel: como? Olha quem eu sou, do que eu sou capaz. E ele conclui aqui no verso 28, fazendo uma pergunta: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? E mais, não há esquadrinhação para o seu entendimento. Coisa. Diante dessa palavra maravilhosa, profunda, inigualável, que fala sobre Deus, talvez alguém pode pensar: então, um Deus tão grande, tão distante, tão tremendo assim, como eu consigo me relacionar com Ele? Este é um aspecto que transforma Deus em um ser inigualavelmente maravilhoso. Criador de todo o universo, é capaz de saber o que eu e você pensamos, capaz de ouvir a minha e a tua fala, capaz de olhar o meu e o teu pensar, o nosso agir, compreender os nossos problemas, as nossas queixas,
ainda antes que pronunciemos qualquer palavra. Na reflexão 1, a gente vai pensar que, como a capacidade mental humana, apesar de não ser pequena, não consegue delimitar Deus, tampouco esquadrinhar seus poderes e propósitos, resta-nos uma alternativa consoladora, que é o nosso pensar sobre Ele. Falamos já mais do que um momento na palavra esquadrinhar. Esquadrinhar, numa outra vertente, numa outra palavra, seria destrinchar, ser capaz de decifrar os pormenores, entrar no âmago, conhecer cada detalhe. Nós não conseguimos fazer isso em relação a Deus. Então, uma alternativa consoladora para cada um de nós, seres humanos, criaturas, é pensar sobre Deus. Quando pensamos corretamente sobre Deus, nossa alma se acalma e nos permite raciocinar para uma conclusão coerente e prazerosa. Preste atenção. Quanto mais questionamos Deus no sentido de duvidar ou no sentido de levantar dúvidas sobre Ele, sobre os aspectos que envolvem a sua grandeza, o seu poderio, se nós pensarmos em Deus como alguém que nos ama, que quer o nosso bem, que tem um grande interesse por nós, isso nos permite ter uma conclusão prazerosa sobre Deus. Nosso pensar correto sobre Deus nos permite entender sua grandeza e seu infinito poder sobre tudo e sobre todos. É pensando que conseguimos entender, aceitar pacificamente a natureza de Deus, o caráter de Deus, suas obras e nosso relacionamento com Ele. É por nosso pensar e não pelas nossas medidas que nós nos alegramos em Deus, que nós nos satisfazemos em Deus. Esta sugestão do pensar sobre Deus, o Salmo 19 traz essa sugestão. E olha o que o poeta fala: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E ele vai, leitura adentro, ele vai expondo tudo aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, as nossas mãos conseguem apalpar, os nossos pensamentos conseguem visualizar. E ele vai descrevendo as obras criadas, e pelas obras criadas ele tem a sua alma satisfeita e alegre pela bondade do Criador, daquele que fez todas essas coisas. Diz: um dia faz declaração outro dia, e uma noite mostra sabedoria outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a terra, as vozes de tudo quanto Deus criou, revela a voz de Deus para nós. E as suas palavras, elas vão ecoando até o fim do mundo. Lá no extremo oriente, ele pôs uma tenda para o sol, que nasce todas as manhãs. E ele, aqui a partir do verso 5, fala sobre cada dia que aparece como algo esplendoroso. É qual noivo que sai do seu tálamo, do seu aposento, do seu lugar devidamente preparado, disposto, e sai para percorrer o seu caminho. E no verso 7 ele vai dizer uma coisa: a lei do Senhor é perfeita e ela calma a alma, é bálsamo para a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
Irmãos, lei do Senhor é perfeita. Às vezes nós tomamos esse texto para dizer da lei que está escrita para nosso ensino e instrução. Mas o poeta, é bem possível que ele esteja falando sobre a lei que rege todo o universo, cujo universo é a imagem de Deus, é a linguagem de Deus, é a comunicação de Deus. E ele diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos, pela natureza, por tudo que está aí no firmamento e assim por diante. Nós podemos agradar a Deus por conhecê-lo. Conhecendo fica mais fácil de fazer a vontade, de agradar. E assim por diante. O Salmo 19 é uma sugestão como nós podemos compreender Deus, entender Deus, pensando sobre o que Ele é e como Ele age, o que Ele fez, o que faz e continuará fazendo. Na sequência 1, nós informamos aí que já sabemos que a Bíblia não tem a finalidade de provar a existência de Deus. Engana-se quem abrir a Bíblia para mostrar para alguém que Deus existe, da forma como a Bíblia diz que Ele é. Tampouco a quantidade de pessoas que compõem a divindade. A Bíblia não é para provar essas coisas. Entretanto, uma coisa a Bíblia aponta como certa, e ela diz que Deus é Espírito, o que implica dizer que o ser carnal como nós jamais compreenderemos um ser espiritual, nem mesmo os anjos, que são criaturas de Deus, conseguimos entender. O ser carnal não consegue compreender o ser espiritual, e Deus é Espírito. Jesus falou isso. E esse fato acaba por fazer dos incrédulos, daqueles que duvidam de Deus, por não conseguirem esquadrinhá-lo, faz deles pessoas tolas. Quem duvida de Deus por não poder esquadrinhá-lo é tolo. Diz o Nécio, Salmo 14, começa assim: diz o tolo, não há Deus. Mas é tolo, ele quer entender Deus nas medidas dele, nas dimensões que ele pode imaginar. Como ele não consegue, ele diz não há Deus. Isso é tolice. Um fato triste e lamentável é que, mesmo dos que creem em Deus, uma parte considerável tem uma ideia distorcida e parcial sobre quem Ele é. Como dito, a Bíblia não se oferece como prova da existência de Deus. Porém, o que ela nos revela é suficiente, é profundo, é encantador. Veja o que o profeta Isaías, no capítulo 57, e o verso 15, está a nos dizer: porque assim diz o alto e o sublime, o que habita na eternidade, e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Entenderam? Deus está dizendo: eu habito num alto e sublime trono, que a nossa mente não consegue desenhá-la, mas eu também habito no coração daqueles aflitos que clamam por mim. Na reflexão 2, está aí que ainda sobre Deus é nossa firme crença de que há somente um Deus vivo e verdadeiro. Todos os demais que são apresentados ou que se identificam como Deus
não é verdadeiro. São figuras falsas, criadas na imaginação humana, mas não são ideais que vêm de Deus. Nós sabemos que Deus é infinito em seu ser e em suas perfeições. Sabemos que Ele é santo, Ele não muda, Ele nunca criou o mal. Por outro lado, Ele cumpre todas as suas promessas, mas não se arrepende daquilo que a sua palavra nos desenha para seguir. Ou seja, ao culpado, Deus nunca vai considerá-lo inocente, a não ser que o culpado se arrependa. Deus é Deus. E é muito comum a gente receber e ouvir questionamento destas coisas. Mas escuta, mas que coisa estranha a atitude de Deus. Deus não é amor, Deus não é paz, Deus não é passividade, Deus não é tranquilidade. Conversas, palavras ásperas, duras na nossa compreensão, parece que não são pertinentes a Deus. Deus não se arrepende. Aos que questionam as obras de Deus e a sua punição, a forma como Ele pune o mal, quero lembrar aqui um diálogo que teria tido Martinho Lutero com Erasmo de Roterdã. Então, quando Martinho Lutero colocava para Erasmo de Roterdã as obras de Deus e as consequências que caem sobre os desobedientes, e Roterdã defendendo a ideia que Deus é um Deus de amor e, portanto, Ele não pune ninguém, e a ideia era essa, a discussão era essa. Num dado momento da conversa, Erasmo de Roterdã teria dito a Martinho Lutero o seguinte: Lutero, deixa Deus ser amor, deixa Ele amar as pessoas. Não crie a imagem de um Deus duro, de um Deus severo, de um Deus que pune assim os pecadores. Ao que Martinho Lutero teria respondido a Erasmo o seguinte: ele teria dito: Erasmo, deixa Deus ser Deus. Entenderam? Ou seja, enquanto os homens questionam algumas posturas que a palavra dele, a Bíblia, nos revela sobre Deus, enquanto alguém questiona se Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, de bondade, por que acontecem certas coisas, por que Ele permite certas coisas, porque a palavra dele, a Bíblia, nos revela certas coisas. E a ideia seria essa: Deus é puro amor, deixe Deus ser amor. De fato, Deus é amor. Entretanto, Deus é Deus. Essa é a resposta de Martinho Lutero para Erasmo. É isso que nós colocamos. Deus é Deus. Como nós vamos questionar o que Ele faz? Como nós vamos questionar a sua vontade? Como nós vamos questionar a sua revelação para nós? Ele é Deus e nós somos apenas criaturas dele. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 9, o verso 20, ele diz: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? E ele continua: porventura, a coisa formada dirá ao que o formou: por que me fizeste assim? É isso. A coisa formada não tem competência para questionar aquele que a formou. A criatura não tem competência para questionar o seu Criador, tampouco para dar opinião a respeito se o Criador fez certo ou fez errado. É Ele que criou, Ele que idealizou, Ele que domina tudo, é Ele que nos deu a sua palavra para dela nós tirarmos toda a orientação que nós precisamos para um bem viver, inclusive um bem viver com Ele.
É preciso prestar atenção nisso. O que a gente percebe é que por vezes nós queremos viver, o ser humano quer viver a vida ao seu modo e acha que Deus está impedindo que a vida flua bem, da forma como ele bem pensou. Deus não pensou bem, Deus não criou bem, Deus não agiu bem. Ele podia ser diferente, que seria melhor. E Paulo está questionando aos romanos exatamente isso. Quem és tu, ó homem que foi criado, que questiona o seu Criador? É assim. E pronto. Na sequência 2, já indo para a conclusão, a gente lembra que o mundo experimenta velozes transformações decorrentes de descobertas fantásticas. Isso é inegável. Entretanto, são apenas descobertas, não é criação. Às vezes nós nos iludimos com o que nós descobrimos, ou seja, já existiam e tudo como obras do Criador. Quando o homem vai criando, descobrindo, ele não vai descobrindo porque é expert e conseguiu trazer à luz alguma coisa que estava encoberta. Não. Tudo que há foi criado por Deus. E é o Salmo 19. Ao homem resta apenas desfrutar descobrindo destas coisas, ou estas coisas que Deus criou. Tudo que o homem tem descoberto e utilizado e que nós chamamos de tecnologia, avanço tecnológico, tudo existe porque Deus criou assim. E ao ser humano apenas coube pesquisar, desenvolver e, portanto, descobrir. Capítulo 11 de Hebreus, verso 3, diz assim: pela fé, entendemos que os mundos pela palavra do Senhor foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé nós cremos. Se pela fé nós cremos que os mundos pela palavra do Senhor foram criados, pela fé, naturalmente, nós cremos que Deus é o Deus que criou todas as coisas. Ele é o Criador. E tal como Ele criou, tudo permanece ao nosso dispor. E na reflexão 3, para a gente concluir, a gente vai perguntando: o que vem à mente de cada um de nós ao ouvir que há um só Deus? Para a gente pensar. E a gente oferece o texto de Efésios capítulo 4, verso 6, que diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Amém. Veja só, o Deus eterno, o eterno Deus, o Deus único. Depois dele, eu sou Deus. É como está lá no capítulo 40 do profeta Isaías. Não é? Eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou. E depois de mim, nenhum outro Deus aparecerá. É desse Deus que estamos falando. E a gente conclui com Deuteronômio, no capítulo 4 e o verso 7, que vai nos dizer: porque que gente há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que nós o chamamos? Deus é elevadíssimo, Deus é infinito, Deus é eterno, mas nenhum povo, a não ser o povo da Bíblia, o povo que Ele escolheu para ser povo seu, conhece esse Deus, é capaz de conhecê-lo e de tê-lo bem por perto cada vez que chamar por Ele. Ele esteja presente no meio de nós, Ele se mantenha conosco. Ele é o eterno Deus, o único Deus eternamente. Ele nos abençoe. Amém.